A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos mais uma vez gravando este vídeo para o nosso canal com a seguinte proposta de darmos sequência falando sobre os discípulos de Jesus Cristo. No último vídeo estivemos falando a respeito do discípulo chamado André. Estaremos colocando aqui na descrição para que também você possa ter acesso ao mesmo. A proposta deste vídeo é falarmos algumas características básicas a respeito do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele é oriundo de Betsaida, que no hebraico significa casa de pesca. Pedro tinha possivelmente uma residência na cidade de Cafarnaum. A Bíblia apresenta e nos dá um respaldo bíblico sobre isso. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 21, diz que Jesus estava entrando na sinagoga em Cafarnaum. No versículo 29 de Marcos, capítulo 1, Jesus está saindo da sinagoga em Cafarnaum e a Bíblia diz que ele foi para a casa de Simão e André, juntamente com mais dois discípulos, com Tiago e João. Este homem chamado Pedro teve um primeiro contato com Jesus Cristo através do seu irmão André. André é irmão de Pedro, ambos filhos de um homem chamado Jonas. O primeiro contato que Pedro tem com Jesus é por intermédio de seu irmão. A Bíblia vai dizer em Lucas, em João, no capítulo 1 e o versículo 41, que André reconhece Jesus e o revela como Messias. E ele vai e apresenta a Pedro e leva Pedro para estar juntamente com Jesus. E aquele primeiro contato deu-se início simplesmente um relacionamento entre Pedro e Jesus. E Pedro segue Jesus. Pedro fica aproximadamente um ano seguindo o Mestre. Quando chegamos em Lucas, no capítulo de número 5 e o versículo 10, que é a pesca milagrosa, eles passaram a noite inteira pescando e não conseguiram pegar nada. Aí Jesus prega e diz que eles lancem mais uma vez a rede ao mar. E eles lançam e acontece aquele grandioso milagre. A partir daquele momento, então, Pedro diz que ele era um homem pecador e Jesus disse: eu vou fazer de você pescador de homens. Ali é oficializado a chamada do apóstolo Pedro para ser um discípulo, um apóstolo de Jesus Cristo. Pedro era casado. Em Marcos, no capítulo 1 e o versículo 30, diz que Jesus, quando chega na casa de Simão Pedro, ele adentra e a sua sogra estava com febre e Jesus a curou. Em 1 Coríntios, no capítulo 9 e o versículo 5, o apóstolo Paulo faz uma referência a respeito da esposa de Pedro, dizendo que ele poderia e tinha o direito de levar consigo uma mulher irmã, igualmente Cefas. Ele estava dizendo que a esposa de Pedro possivelmente o acompanhava em suas viagens na pregação do Evangelho, acompanhando e o auxiliando. Essa ideia é interessante do auxílio que a sua esposa dava a ele. Uma comparação simples é que em todo o contexto bíblico, nos versículos em que aparecem referências a Pedro, nós podemos perceber que aparecem possivelmente 4 nomes. Aparece Pedro, Cefas, Simão e Simeão. Ambos esses nomes, quando aparecem no contexto bíblico, e na maioria das vezes está se referindo ao apóstolo Pedro. Pedro manifesta em toda a sua vida bíblica, nas passagens que fazem referência ao próprio, que ele era um típico homem do campo, uma pessoa simples e também direta, uma pessoa impulsiva. Parece que Pedro tinha uma aptidão natural de exercer uma liderança. Nós podemos perceber isso nas listagens em que os evangelhos vão fazer menção à lista dos discípulos. Sempre o apóstolo Pedro aparece em primeiro lugar. É como se a ideia de liderança já estivesse dentro de si, fosse natural de si mesmo.
Porque talvez por ele ser um homem caloroso, vigoroso e normalmente um homem bem comunicativo. Percebemos isso em várias localizações em que Pedro tomou posicionamento da palavra. Quando percebemos essa questão da liderança, vamos ver que lá em Atos, no capítulo 2 e no versículo 14, depois que houve a descida do Espírito Santo na festividade ali que eles estavam comemorando o dia de Pentecostes, Pedro levanta-se, Atos 2,14, Pedro levanta-se, põe-se em pé e os 11, juntamente com ele, se colocam na mesma posição. Exercia simplesmente essa função. Só que Pedro, ele às vezes manifesta questões de não ser constante, de inconstância. Ele era um homem corajoso, cheio de vigor, cheio de coragem, ousadia, mas em algumas situações era um homem inconstante. Por exemplo, quando ele começa a andar por cima das águas, logo ele se enfraquece e começa então a afundar. Ele faz a declaração dizendo que Jesus era o Cristo, mas no mesmo capítulo em que ele faz a declaração, Jesus o repreende dizendo: aparta-te de mim, Satanás, uma influência espiritual oposta ao que ele tinha acabado de revelar. Pedro era um homem que tinha intenções boas de agradar ao Senhor Jesus Cristo. Na última ceia, nós percebemos que Jesus diz para ele que ele o negaria, porque Pedro tinha dito assim para o Senhor: Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas como ele era um homem inconstante, simplesmente Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus agora morre, ressuscita, agora aparece ao apóstolo Pedro na margem da praia. Ele estava restaurando e reconciliando o apóstolo Pedro consigo mesmo. Pedro, logo depois da descida do Espírito Santo, quando ele começa a exercer a liderança, percebemos agora no capítulo de número 2, a primeira pregação que o apóstolo Pedro faz. 3.000 homens aceitam a mensagem do Evangelho. Agora, antes da descida do Espírito Santo, aquele que era inconstante, que simplesmente tinha alguns pontos fracos, altos e baixos na sua vida, agora através da força do Espírito Santo, da energia na qual foi dada pelo próprio Espírito Santo a eles para testemunhar, Pedro agora é um homem diferente. Pedro agora exerce as funções que o próprio Jesus concedeu a ele. E percebemos grande influência e grande frequência em que ele aparece. Até o capítulo 13 do livro de Atos, Pedro tem um grandioso destaque. Pedro aparece na situação de Ananias e Safira. Pedro se manifesta quando eles estão ali indo para a casa de Cornélio, o primeiro concílio de Jerusalém, em que eles trataram a respeito de 3 temas. Eles falaram a respeito da inclusão dos gentios, falaram a respeito da circuncisão e falaram a respeito do se alimentar de carne sufocada. Tiago teve um posicionamento de destaque, mas Pedro estava também ali usando simplesmente a sua influência para estar juntamente com os discípulos. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que quando Pedro agora, nos últimos momentos da sua vida, a história vai nos dizer, nas tradições, e um homem chamado Tertuliano e Orígenes vão afirmar o modo como Pedro morreu. Diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Um homem chamado Egésipo, que simplesmente era um cronista durante o cristianismo primitivo, possivelmente um judeu cristão, ele vai estar falando a respeito disso no livro de John Foxe, Livro dos Mártires. Ele começa a dizer que Nero estava procurando situações e motivos maiores ainda para prender o apóstolo Pedro. Aí diz que os irmãos ficaram simplesmente dizendo: Pedro, foge daqui. Ficavam simplesmente dizendo: Pedro, vai embora, Nero está querendo te pegar. Aí Pedro, pela insistência dos irmãos, diz que ele se levanta para sair da cidade. Só que quando ele chega perto da porta de saída para simplesmente transpassar os muros,
diz que ele tem uma revelação do próprio Jesus e diz que Jesus ia entrando na cidade. Quando ele percebe aquela visão e aquele vislumbre, ele pergunta para aquela grandiosa visão que ele estava tendo e diz: Senhor, aonde o Senhor vai? Aí diz que, segundo a história, quando Pedro ouve a resposta de Jesus dizendo: a ser crucificado de novo, diz que Pedro entende como seria a sua morte. Então ele deixa de lado a ideia de sair da cidade e de fugir e assume a sua posição. E quando chegou agora aproximadamente no ano 67, 68 depois de Cristo, o apóstolo Pedro é martirizado. Colocaram ele na cruz e foram simplesmente crucificar ele igual o seu Senhor. Mas no último instante ele diz: eu não sou digno de morrer igual o meu Cristo, de morrer igual o meu Senhor. E colocaram ele então agora de cabeça para baixo. Morreu com os pés para cima e a cabeça voltada para baixo. O apóstolo Pedro é o retrato que devemos seguir em algumas situações. Às vezes pensamos, pelo ato da nossa inconstância, que Jesus desistiu de nós, que Jesus não quer mais nada conosco, mas eu vim aqui através deste vídeo lhe dizer que apesar de algumas tentativas que você teve, que não simplesmente teve um sucesso, Jesus está dizendo que ele ainda conta com você, ainda tem projeto com você, ainda tem sonhos a serem realizados na tua vida. Deus quer usar você. Deus lhe abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe aí o seu comentário. Deus tem grandes coisas na tua vida e Ele conta com você. Deus lhe abençoe.